Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso canal. Eu sou a professora Valdirene Faria e hoje eu estou aqui para trabalhar com vocês um resumão para a Prefeitura de Mogi, para o cargo de PEB 1. Então, se você vai prestar o concurso de Mogi para o cargo de PEB 1, assiste essa aula porque eu tenho certeza que ela vai dar um up nos seus estudos e não vai te deixar desanimar. Ela vai te ajudar e muito a organizar os seus estudos aí para a Prefeitura de Mogi. A ideia, como o próprio nome já diz, é um resumo das ideias principais dos autores. Como nós temos 33 autores nesse concurso, além das leis federais, municipais, das publicações de Mogi, nós organizamos esses autores por blocos temáticos. Então, a gente junta todos os autores que falam sobre avaliação, depois a gente junta todos os autores que falam sobre leitura e escrita, a gente junta todos os autores que falam sobre matemática, porque assim a gente acredita que fica mais fácil de você se organizar para estudar e também construir uma concepção geral sobre aquele assunto. Então, hoje, o nosso resumão é sobre um tema recorrente nos concursos públicos, que é avaliação. Nós vamos trabalhar o bloco de avaliação com todos os autores pedidos na banca de Mogi para o cargo de PEB 1 e também no final da aula eu vou te ajudar, vou dar dicas para vocês de como fazer uma boa prova discursiva. Vamos lá? Então, para começar, eu gostaria de explicar para vocês, de uma forma detalhada, qual é a minha proposta nessa aula. Então, a minha ideia com vocês, o meu objetivo é, primeiramente, discutir a concepção de avaliação de uma forma geral, porque isso já te dá um norte, né, de qual é a concepção de avaliação da prefeitura e te ajuda a eliminar questões que não têm a ver com essa concepção na hora da prova. Então, a gente vai construir uma ideia de avaliação de uma forma geral. Depois, a gente vai ampliar um repertório sobre cada um dos autores. A Jussara Hoffmann, por exemplo, fala de avaliação mediadora. A Célia Guimarães fala de avaliação holística. Então, é bacana você ter esse repertório tanto para responder as questões objetivas e também para fazer uma boa prova discursiva. Quanto mais você sabe, mais argumentos você tem. E por último, então, orientar a sua prova discursiva sobre o tema avaliação. Vamos lá? O bloco temático de avaliação no concurso de Mogi para PEB 1 cobrado são 4 obras: Arredondo, Hoffmann, um artigo da Hoffmann, Hoffmann novamente com um livro e Célia Guimarães, que é a organizadora de um livro composto por vários autores. Então, são essas 4 obras. Reparem que o Arredondo e o artigo da Hoffmann, ele trata de avaliação numa forma geral. Já o livro da Hoffmann e o livro da Célia trata especificamente de avaliação na educação infantil. Então, 2 falando de avaliação de uma forma geral e 2 falando sobre avaliação na educação infantil, porque você também tem que saber, porque em Mogi, o cargo de PEB 1, ele contempla tanto a educação infantil quanto os anos iniciais do ensino fundamental, correto? Então, por isso, esse bloco está organizado dessa maneira. Para a gente começar a tratar do tema avaliação, a gente tem que lembrar aquilo que eu tenho certeza que vocês já sabem, porque vocês já estão estudando, né? A concepção da Prefeitura de Mogi é a concepção sociointeracionista. Onde está escrito isso? Isso está escrito na publicação institucional Políticas Pedagógicas de Mogi das Cruzes e isso está escrito também nas diretrizes curriculares municipais da educação para a infância de Mogi das Cruzes. Inclusive, essa aula está disponível aqui no nosso canal. Vale a pena você assistir. Então, lá nesses 2 documentos, a prefeitura deixa claro a sua concepção. É uma concepção socio-interacionista. Se é uma concepção socio-interacionista,
ela tem uma avaliação que também segue esse enfoque. Logo, se a avaliação segue essa concepção, ela refuta aquelas ideias da pedagogia tradicional, de uma avaliação que é classificatória, de uma avaliação que é comparativa, de uma avaliação que é punitiva, de uma avaliação de ranking, né? Onde tem o melhor e tem o pior, o primeiro colocado, o último colocado, né? O forte, o fraco. Então, essas ideias de avaliação são ligadas a uma pedagogia tradicional, que não é a realidade de Mogi, não é aquilo que Mogi acredita. Então, se eu tenho 5 questões alternativas, eu já vou olhar lá algumas questões que tratam de uma avaliação ligada a essa ideia de classificação, a essa ideia da pedagogia mais tradicional. Logo, eu já vou eliminar essas questões. Então, nós não estamos de acordo com avaliações que tenham esse enfoque punitivo. Você vai ver na hora da prova, né? Lembra disso? Quando você estudava, tira tudo de cima da mesa, prova surpresa. Então, a prova, ela tinha um caráter de punição, né? A prova tinha um caráter de classificar. A prova, ela tinha um caráter apenas de ranquear as crianças de acordo com as notas que elas tiravam. Então, isso não faz parte da Prefeitura de Mogi, então você deve fugir dessas questões na hora da prova. Ora, se isso não faz parte da Prefeitura, qual é a avaliação que a prefeitura quer? E aí, então, é que vem os autores colaborar para a nossa construção do conhecimento sobre avaliação. O Arredondo, ele vai trazer algo muito importante que eu já vi cair em questões de concursos anteriores. Ele vai dizer assim, que um processo avaliador, ele tem 3 partes. Primeiro, obtenção de informações, né? Então, o professor tem que saber o que os meninos já sabem, para ele poder ensinar o que os meninos ainda não sabem. Ele tem que formular o juízo, né? Ele tem que refletir sobre e ele tem que tomar decisões, ou seja, organizar a sua prática. Então, esses 3 momentos fazem parte da avaliação: obtenção de informação, formulação de juízo e tomada de decisões, segundo o Arredondo. A função principal da avaliação deve ser a orientação do processo de ensino e aprendizagem e tomada de decisões novamente em função dos resultados obtidos. Então, a avaliação ela é um processo que ela orienta a prática do professor. É por meio da avaliação que eu sei se o meu aluno conseguiu aprender aquele conteúdo ou se ele não conseguiu. Então, ela vai reorientar essa prática, ela tem a ver com o ensino, não só com a aprendizagem. Através desse feedback que eu tenho dos alunos, é que eu vou tomar novas decisões, é que eu vou fazer o meu replanejamento a partir daquilo que eles aprenderam ou daquilo que eles ainda não conseguiram aprender. A intencionalidade da avaliação está em proporcionar informação. Olha que interessante esses 3 verbos que eu grifei para você: orientar, regular e melhorar qualquer processo educacional. São bons verbos que podem estar presentes lá na sua prova discursiva. Orientar, regular e melhorar. Gente, a avaliação só existe para melhorar a aprendizagem. O objetivo da avaliação é a melhoria das aprendizagens das crianças. Então, ela orienta, ela regula. Então ele não aprendeu direito, eu vou ter que refazer isso aqui. Eles ainda não conseguiram entender, então eu vou ensinar de um outro jeito. Ela regula e ela, consequentemente, melhora o processo educacional. Orientar, melhorar e regular são ações do processo avaliativo, é a intencionalidade aí do ato de avaliar. E aí, então, o Arredondo, ele traz uma outra ideia que eu trouxe para vocês aqui no resumão, que é a autoavaliação. Então, a autoavaliação, segundo Arredondo, é um forte elemento educacional, visto que faz com que o aluno confronte a si mesmo
mesmo, ao seu trabalho e ao seu interesse. Eu torno o menino protagonista do seu processo de aprendizagem. Então, ele consegue olhar aquilo que ele já aprendeu e ele consegue visualizar exatamente onde estão as suas dificuldades. Então, a autoavaliação é um argumento que tem que estar presente na sua prova discursiva e está presente não só no Arredondo, mas em todos os autores que tratam da avaliação, tendo em vista uma concepção sociointeracionista. E aí, eu achei interessante trazer também no resumão um quadro do Arredondo, onde ele vai diferenciando as avaliações. Então, ele fala que a avaliação ela varia segundo a sua finalidade. Ela pode ser no início, ela pode ser durante todo o processo e ela também pode ser no fim. Então, isso é um momento da avaliação. A finalidade muda de acordo com o momento. Então, se é uma avaliação inicial, no momento de início, qual que é a finalidade dela? É diagnosticar, é obter informações, é conhecer o que os meninos já sabem. Então, a avaliação segundo o momento inicial, ela tem como finalidade o diagnóstico. Então, quando eu faço uma sondagem, por exemplo, é uma avaliação inicial. É uma avaliação diagnóstica. Eu vou fazer a sondagem para saber em que hipótese de escrita meu aluno se encontra. E a partir daí é que eu vou organizar os agrupamentos produtivos, eu vou pôr o menino que é pré-silábico com o menino que é silábico sem valor sonoro convencional, e eu vou fazendo aí todo o meu planejamento. Então, isso tem que ser feito no início. Por isso, o momento inicial, ele pede uma finalidade que é diagnóstica. A avaliação no momento processual. O que é o processo? É durante todo o percurso de aprendizagem, inclusive no início, no meio e no fim. Então, processual, o próprio nome já diz, está durante todo o percurso. E qual é a finalidade dela? A finalidade é formativa, é ajustar, é regular o processo educacional. Essa finalidade formativa, ela está intimamente ligada ao feedback dos alunos. Então, é o aluno que vai me dizer, que vai me mostrar aquilo que ele está com dificuldade. E eu vou orientando, vou ajustando e vou regulando para que ele melhore a sua aprendizagem naquele determinado conteúdo. E, por fim, no momento final, a avaliação somativa. Somativa, o próprio nome já diz, né? Então, ela é aplicada ao final como comprovação das conquistas, é a soma dos resultados. Vocês têm que tomar cuidado com isso, porque às vezes a gente acha que a somativa é ruim, porque ela fala de resultado. Não, ela não é ruim, desde que ela seja aplicada com todas as outras. O que a gente não pode é tomar para si apenas a questão do resultado e esquecer do processo e não fazer o diagnóstico, percebe? Então, a somativa não é ruim, ela compõe também o momento de avaliação, mas é o momento final, não pode ser apenas ela. Então, isso é uma pegadinha de concurso. Eu queria deixar claro para vocês também que no documento de Mogi, que eu acredito que vai ser o carro-chefe desse concurso, porque é o documento mais recente de 2019, o Políticas Pedagógicas de Mogi das Cruzes, ele tem um capítulo todo destinado à avaliação. E o documento de Mogi fala desses três momentos, da avaliação diagnóstica, formativa e somativa, da interdependência dessas três avaliações. Então, gente, ela tem que estar na sua prova discursiva. Não esquece disso, tá bom? E aí, então, ela muda também, segundo Arredondo, de acordo com seu tipo. Ela pode ser uma avaliação normativa ou uma avaliação com critério específico, uma avaliação criterial. Então, a normativa, quando eu comparo o rendimento do aluno com o rendimento da classe, que é a mais comum, né? Então, a classe toda teve um rendimento X, eu vou ver se esse aluno conseguiu ter esse rendimento, se ele ficou abaixo disso, se ele ficou acima disso. E a avaliação criterial é quando ela tem um critério específico de avaliar algo específico. Então, ela tem aí uma determinação precisa daquilo que se pretende alcançar. Então, eu quero ver nessa avaliação se meu aluno alcançou
este conteúdo. Então, é uma avaliação específica. Segundo a sua extensão, ela também pode ser uma avaliação global, né, de uma forma geral, total, ou ela pode ser uma avaliação parcial de conteúdos. Ela também pode ser uma avaliação interna ou pode ser uma avaliação externa, né? Então, quando um agente de fora avalia a escola, é uma avaliação externa. A Prova Brasil, por exemplo, é uma avaliação externa, né? Então, não é o professor que está avaliando o aluno, né? É alguém, a rede, que está avaliando a escola. Então, uma avaliação externa. E interna, a avaliação da sala de aula, professor e aluno. E aí, então, os agentes, a avaliação também varia segundo os seus agentes. A autoavaliação, quando os avaliadores se autoavaliam. A heteroavaliação, quando o professor avalia o aluno, que é a mais comum. E a coavaliação, quando avaliador e avaliados se avaliam mutualmente. Então, o aluno avalia seu professor e o professor avalia o aluno. Isso é coavaliação. Eu acho que esse quadro, ele pode cair para vocês como uma questão objetiva. Então, a normativa é criterial, global, parcial, interna, externa, autoavaliação, heteroavaliação e coavaliação. É bem importante vocês tomarem nota disso. Aliás, uma dica bem importante, esse conteúdo vai ficar disponível para vocês baixarem, imprimirem, anotarem, totalmente gratuito, tá? Então, vocês vão poder, no final da aula, baixar aí o conteúdo e imprimir do jeito que vocês quiserem. E aí, então, a gente vem para o artigo da Hoffman, que é um artigo muito simples, que vai tratar desse tema. A palavra-chave dela é avaliação mediadora. Eu sei que quem já está prestando concurso já sabe disso de cor. Falou de Hoffman, falou de avaliação mediadora. Cada autor vai dando seus nomes, vai dando seus tons, né? Todos vão pensar, eles convergem para essa avaliação dentro dessa concepção socio-interacionista, mas cada um aí tem as suas especificidades. E aí eu trouxe uma frase que a Hoffman usa nesse artigo. Ela diz assim: o paradigma de avaliação que se opõe ao paradigma sentencioso classificatório é aquilo que eu denomino avaliação mediadora. Então, a avaliação mediadora, segundo Hoffman, é o contrário da avaliação classificatória, daquela que dá uma sentença final para o aluno. Então, ela diz que essa avaliação se opõe a esse tipo de avaliação classificatória. Então, a Hoffman, ela se declara contra esse tipo de avaliação. E por isso ela denomina a sua avaliação, esse modo de ver a avaliação, como avaliação mediadora. Ela faz uma crítica, portanto, à reprodução de práticas avaliativas classificatórias. E o que eu destaquei do artigo para vocês, claro que tem muito mais, mas que eu destaquei aqui para o resumão, é que ela foca em 2 princípios da avaliação, enquanto uma prática mediadora, que é o acompanhamento reflexivo e o diálogo. Então, a Hoffman diz que para se ter uma avaliação mediadora, o professor tem que ter um acompanhamento reflexivo. E acompanhamento não é só estar junto do aluno, é ter observação crítica, criativa, atenta, bons registros, é escutar o que o seu aluno tem para dizer. A gente tem ouvido isso muito nas formações hoje em dia, né? A importância da observação, da escuta das crianças, não é? Dos bebês, das crianças, dos alunos de uma forma geral. Então, a importância de se ter esse acompanhamento reflexivo e do diálogo é isso que a Hoffman traz de importante para a gente, de uma forma geral, no seu artigo. Avaliação mediadora tem 2 princípios, que é acompanhamento reflexivo e diálogo. E aí, então, o outro livro da Hoffman, ele vai tratar sobre avaliação na educação infantil. E aí ela vai trazer algumas especificidades. Então, eu vou fazer a leitura compartilhada com vocês dessa frase que eu achei interessante. Avaliar, na concepção mediadora, portanto, engloba necessariamente a intervenção pedagógica, ou seja, o papel do professor.
planejar atividades e práticas pedagógicas. Olha que interessante, né? Eu vou pegar aqui a minha canetinha marca-texto. Olha que interessante esse papel do professor. Planejar atividades e práticas pedagógicas, redefinir posturas, reorganizar o ambiente de aprendizagem e outras ações, com base no que se observa. Sem a ação pedagógica, não se contempla o ciclo da avaliação na sua concepção de continuidade. Ação, reflexão e ação. Ou seja, a extrema importância do trabalho docente, do papel do professor, tanto no planejamento das atividades. Quando eu penso em avaliação, gente, eu não estou pensando só lá naquela prova. Eu estou pensando desde o planejamento das minhas atividades, das boas intervenções pedagógicas que eu tenho que fazer, na organização do ambiente, na reorganização do ambiente, na redefinição das posturas. Então, a avaliação, ela engloba todos esses momentos e ela não é só um momento final, ela não é só um instrumento de prova, percebe? Ela está presente desde o planejamento das atividades. E aí, a concepção de avaliação mediadora envolve procedimentos essenciais, que não são lineares, mas eles são complementares. Um complementa o outro. São três, veja só. Uma observação atenta e individualizada das crianças. Eu tenho que olhar para cada uma delas, para cada uma das suas necessidades. A análise reflexiva das suas manifestações e possibilidades, dos seus interesses e o planejamento das ações educativas, visando oferecer melhores e diferentes oportunidades de aprendizagem. Veja o que a Hoffman disse para a gente. A avaliação mediadora tem 3 momentos: observação, análise reflexiva e planejamento das ações, certo? Agora volta no diálogo, no arredondo no diálogo. Informação, formulação de juízo, tomada de decisões. Percebe que é a mesma coisa? Então, a informação, que ele está falando de obter informações, a Hoffman está chamando de observação. Quando eu observo, eu vou obter informações. Quando ele fala de formulação de juízo, ela está falando de análise reflexiva, de pensar sobre. Quando ele fala lá da tomada de decisão, ela está falando do planejamento das ações. Então, os 3 momentos que estavam presentes no arredondo também estão presentes aí na Jussara Hoffman. Legal, né? Por isso que eu gosto do trabalho com bloco temático. Você consegue juntar e vai fazendo sentido os autores e você vai tendo uma ideia única sobre essa temática. E aí, ela vai dizer para nós que o professor tem que ter uma postura permanentemente investigativa, a observação atenta e curiosa do professor, a escuta sensível das crianças e a sua reflexão sobre as descobertas delas. Observação e escuta tem que estar presente na sua discursiva de avaliação. Cabe ao professor essa postura investigativa de observação e de escuta. E aí, então, outro tema super importante na avaliação é quando a gente fala do registro. Eu falo de avaliação, tem que ter observação, tem que ter escuta e tem que ter registro. Eu tenho que registrar esse percurso do menino, eu tenho que registrar as suas experiências, as suas dificuldades, os seus avanços, os seus interesses. E aí, então, ela traz para nós que os relatórios de avaliação, eles representam a memória ressignificada da história vivida das crianças na instituição, porque ela está falando de educação infantil, né? E favorecem a continuidade do seu processo de aprendizagem. Tem por objetivo documentar e ilustrar a história das crianças no espaço pedagógico, a sua interação com os vários objetos de conhecimento, a sua convivência com os adultos, com outras crianças que interagem com ela de forma positiva e potencializadora. Como história individual, devem esses registros revelar as especificidades, as peculiaridades, as curiosidades, os avanços e as dificuldades. Então, gente, um bom registro de avaliação, quando eu trato aqui nesse tema, isso serve para todas, mas
especificamente para a educação infantil, ele tem que registrar esse percurso da criança. Quais foram as dificuldades, quais foram as descobertas, o que que ela já alcançou. Muitas vezes, a gente pega um relatório de avaliação de educação infantil e vê que se mudar o nome é tudo igual. Né? Não tem muita diferença. Michael Douglas consegue fazer atividades coletivas. Ainda tem dificuldade de coordenação. Aí você pega Maria Júlia, então muda pouco. Fica um relatório superficial e não mostra, não reflete realmente quais são as experiências que aquele bebê, que aquela criança adquiriu lá na instituição, o que ele viveu naquela creche, naquela pré-escola, no caso da educação infantil. Então, a importância desse registro, de favorecer aí a continuidade de aprendizagem, para que o próximo professor, inclusive, do ano seguinte, no caso de transição de criança de pré-escola para o fundamental, que o professor possa conhecer a criança pelos olhos do outro professor, antes da criança chegar. Né? Então, que garanta essa continuidade para eles. Eu sei que parece difícil para quem está na sala de aula, pode estar me ouvindo e falar: mas não é assim que funciona na prática. Mas muitas escolas já conseguem essa prática de garantir uma boa transição da documentação pedagógica da criança. Então, essa transição da pré-escola para o fundamental, por exemplo, onde os professores conseguem ter acesso a esses relatórios, aos portfólios, e ele consegue conhecer um pouco da criança e do seu percurso antes aí de iniciar o ano letivo. É uma prática que eu na supervisão já vi e acho muito interessante pensar nessa transição da criança sem ruptura, lembrando que na educação infantil a gente não tem retenção, não é? E que esse documento pedagógico, ele serve para mostrar realmente, para registrar esse percurso de aprendizagem das crianças. Também é importante a gente ressaltar que isso reflete a história da criança na instituição, como a Hoffman disse, né? Então, a história que ela viveu lá na instituição. Então, é registro. Tem que ficar registrado, faz parte aí da vida institucional, da vida escolar que essa criança vai ter. E aí, então, por último, vem a Guimarães, que ela vai dizer exatamente as mesmas coisas que a Hoffman trouxe sobre a avaliação na educação infantil, da importância do registro, mas ela vai utilizar uma palavra que eu achei muito bacana. A Hoffman fala de avaliação mediadora. A Célia Guimarães vai falar de avaliação holística e dialogante, né? Então, quando ela fala de avaliação holística, ai, professor, o que é holística? Às vezes, lá na prova, você vê uma palavra diferente, você já fica apavorado, não é assim? Então, holística é só pensar. Lembra das terapias holísticas, né? É aquela terapia que não vai tratar só a sua dor de cabeça, ela vai tratar você como um todo, né? Então, ela vai tratar do seu emocional, ela vai tratar das suas questões físicas. Então, é um exemplo bobo, mas que ajuda a gente a pensar nessa visão holística. Então, visão holística é pensar no ser humano de forma integral, no desenvolvimento integral dessa criança, em todos os seus aspectos físicos, cognitivos, emocionais, psicológicos, enfim. Quando a Guimarães traz isso para a avaliação, ela vai dizer que a avaliação ela também tem que ser assim, ela também tem que ser integral, ela não pode olhar a criança só do ponto de vista daquele conhecimento. Eu tenho que olhar a criança como um todo, como um ser humano inteiro. Por isso a avaliação para Guimarães, ela tem um sentido holístico e dialogante. Ela também, assim como a Hoffman, faz uma crítica a essas avaliações de espectro, que ela vai chamar de espectro colonialista, né? A avaliação colonialista é a mesma que a classificatória, que é a punitiva, né? Pensa na colônia, onde um manda no outro, né? Onde um vai manipular o outro, onde um exerce um poder sobre o outro. Então, ela critica esse tipo de avaliação que é centrado na classificação das crianças e defende aí essa avaliação com caráter de visão holística, essa avaliação no sentido dialogante, essa avaliação que dialoga. A avaliação ela é então
também, assim como para os outros autores, um suporte de aprendizagem. Ela não é só o final, ela faz parte do processo de avaliação de aprendizagem para as aprendizagens. E aí, o que eu achei interessante que aparece aqui na Célia Guimarães é a questão das famílias, né? O modo como essa avaliação é comunicada aos pais favorece o percurso e desenvolvimento de aprendizagem das crianças. Então, quando eu penso na educação infantil, se você é mãe, se você é pai, já foi a uma reunião de pais, e aí você recebe aquele envelope, né, com a mãozinha da criança pintada, cheia de desenho. Cheio de desenhos, de trabalhinhos de pintura, mas não tem nada escrito. Você pega, ah, que bonitinho, tal, foi para cima do guarda-roupa, de lá vai ficar até ir para o lixo. Não é assim? Então, muitas vezes você tira uma, vai pôr lá na porta da geladeira, vai fazer um quadrinho e ela não tem significado. Né? Então, o que a Célia Guimarães vai dizer é que a maneira como eu comunico para as famílias a aprendizagem das crianças é super importante. E ela vai defender, gente, o portfólio. Portfólio aparece no documento Políticas Pedagógicas, portfólio aparece em todos os autores. Se você vai fazer uma avaliação, vai falar de avaliação na educação infantil, não tem como você não citar o portfólio. Então, o portfólio ele representa um conceito e não apenas um instrumento de avaliação. Ele é inclusivo do olhar e da voz das crianças e da expressão do seu percurso. As crianças, inclusive, elas podem participar da construção do portfólio. Elas podem selecionar quais são as atividades que vão compor o portfólio, né? E o professor, ele faz um registro pensando naquele leitor. Quem é que vai ler? É aquela avó, é aquela mãe, é aquele pai. Então, eu vou escrever para ele, eu vou comunicar para ele quais foram as aprendizagens dessa criança. Percebe como isso muda, né? Então, quando eu penso nesse leitor, na pessoa que vai ler aquilo, naquele pai, naquela mãe, naquela avó, eu estou pensando que eu devo comunicar de forma que aquilo seja significativo, mostrando, olha, essa criança, ela estava dessa forma, agora ela está dessa. Né? Então, ela teve esse desenvolvimento. Olha o quantas coisas ela conseguiu aprender nesse bimestre, né? Olha quantas descobertas foram feitas aqui na instituição. Então, essa é a ideia da Guimarães, que vem aí complementar toda essa concepção de avaliação que a gente discutiu por aqui hoje. Muito bacana, né? E aí, então, depois dessa chuva de informação sobre avaliação, eu tenho certeza que você fez as suas anotações aí. Eu trouxe para vocês o edital de Mogi. Saiu uma retificação desse edital, né? Logo depois do edital, foi em 21 de fevereiro, onde ele explicou bem direitinho como ia ser a prova discursiva, porque lá no edital não tinha ficado muito claro a quantidade de linhas, tal. E aí eu trouxe para vocês aqui. Vamos ler? A prova discursiva, ela tem o caráter eliminatório e classificatório. Então, ela classifica, né? Se você não foi tão bem na objetiva, mas passou a discursiva, ela pode te jogar lá para cima, ou ela também pode jogar lá para baixo. Você pode ter ido super bem na objetiva, fazer uma discursiva e sua nota cair. E ela também elimina, ela é eliminatória. E ela visa avaliar ao candidato ele expor com clareza, concisão, precisão, coerência e objetividade os assuntos relacionados aos conhecimentos pedagógicos gerais e legislação e normas de educação, para professor de educação básica 1 e para professor de educação básica 2, todos, né? E aí depois vem para diretor, que é um outro cargo também presente no edital, né? Aqui a gente está focando nesse conhecimento pedagógico de professor. E para diretor, ele já vai trazer a parte de gestão, de legislações específicas, enfim. E aí, ele vai dizer para a gente, o edital, que a prova ela vai ser composta de duas questões, de acordo com o conteúdo programático. Então, a gente já sabe o que vai estar lá na nossa discursiva. É tudo que está no edital. Pode ser qualquer um dos temas.
pode ser avaliação, inclusive. Então, duas questões de acordo com o conteúdo constante no edital, que deverão ser respondidas pelo candidato numa extensão máxima de 15 linhas para cada uma. Então, a sua prova discursiva, ela vai ter no máximo 15 linhas. Não dá para escrever uma dissertação de mestrado. Não dá, né? Então, são no máximo 15 linhas. Por isso, o seu texto tem que ser bem organizado. Eu não sou professora de português, eu sou professora de pedagógicos, eu trabalho há 10 anos com concurso público e trabalho com provas discursivas também há muito tempo. A gente fez na Probate um curso que eu amo muito, que é o Oficina de Dissertativa, onde eu trabalho presencialmente como se construir esses tipos de prova, né? Como que começa, como que argumenta. Embora eu não seja da área de português, eu fiz muitas provas, eu trabalho muito com concurso e eu fui desenvolvendo aí uma técnica para ajudar você a fazer uma boa prova discursiva, porque não tem segredo. É uma receita de bolo. Eu sempre brinco e digo isso. Ela tem 3 pedacinhos: a tese, o argumento e a conclusão. Se eu tenho no máximo 15 linhas, nós vamos trabalhar sempre com o máximo, né? Se você tem 15, quanto mais linha, mais pontos você tem chance de ganhar. Mais argumentos você pode escrever. Então, quem estuda quer ter mais linhas. Quem não estuda quer ter pouquíssimas linhas, não é assim? Então, eu tenho 15 linhas. Essas linhas eu não posso simplesmente chegar e despejar tudo que eu sei sobre avaliação. Porque se eu faço isso, eu começo a escrever tudo que eu sei na primeira, na segunda, na terceira linha, quando chegar na quinta eu não sei mais nada. E aí vira a famosa encheção de linguiça. E a gente não quer isso, né? Então, por isso, a gente vai dividir essa prova em 3 partes, que é a tese, o argumento e a conclusão. A tese é o conceito principal, aquilo que é mais importante. No caso do tema que nós estamos trabalhando, qual é o tema? A avaliação. Então, a minha tese é o conceito de avaliação. O que é a avaliação? Então, eu digo sempre que a tese responde à pergunta: o que é? A avaliação é. Se fosse inclusão, a inclusão é. Se fosse matemática, a matemática é. Se fosse tecnologias, as tecnologias são. E por aí vai. Argumentos. Argumentos é 80% da sua prova. Você gastou 10% só na tese. A tese é simples, é clara e é objetiva. E aí você vai gastar 80% da sua prova nos argumentos, que são todos esses conceitos, esses argumentos, essas coisas que a gente aprendeu sobre a avaliação. Todas essas informações que você coletou, que você achou interessante e importante e que estão presentes, claro, nos autores. Muita gente pergunta assim: professora, preciso citar o autor? Não, você não precisa citar. Não necessariamente. Você pode citar? Claro. Se você tem certeza do autor, se você tem certeza que ele disse aquilo, você pode citar. Mas se você não tem certeza, por que você vai arriscar, não é? Então, você só cita se você tiver certeza. A mesma coisa com legislação. Se você não tem certeza, você não precisa citar a lei. Então, isso fica a critério. Quem gosta de citar, está bem seguro, pode citar. Para mim, na minha opinião, não é isso que faz diferença no seu texto. Não é isso que vai te dar a pontuação. A pontuação vai ser dada se você colocar exatamente aqueles argumentos dos autores, aquilo que foi colocado nos livros, aquilo que está presente no edital e que vai estar presente lá no checklist do avaliador, do cara que vai corrigir sua prova. Então, você vai ter que ter bons argumentos. E aí, os argumentos vão responder a pergunta: como faz? Então, a tese responde a pergunta: o que é? O que é a avaliação? E o argumento, ele responde a pergunta: como faz? Como que o professor avalia? E aí você vai colocar tudo o que você sabe.
E por último, a conclusão. Assim como a tese, ela é curtinha, ela é simples, ela é objetiva. Ela não tem mais que argumentar nada, é apenas fechar o assunto, reafirmar a tese que você já tinha afirmado lá em cima. Então, você fecha o assunto e eu digo sempre que para concluir, numa situação de avaliação, por exemplo, qual é o objetivo da avaliação? Então, a conclusão ela vai responder à pergunta por quê? Por que que eu avalio desse jeito? Por que a avaliação tem que ser assim, holística, mediadora? Por quê? E qual é a resposta para esse porquê? É a melhoria das aprendizagens das crianças, não é? A gente viu isso o tempo todo. A gente avalia para melhorar a aprendizagem. Então, a conclusão é uma resposta muito simples. Eu sei que falando assim teoricamente parece difícil de fazer, mas eu vou detalhar esses exemplos para vocês. Mas primeiro você tem que aprender que a sua prova tem que estar dividida em 3 partes: tese, argumentos e conclusão. O que é, como e por quê. O que é avaliação, como faz e por que avalia. O que é inclusão, como faz e por que tem que ter inclusão. O que é EJA, como faz e por que tem que ter EJA. Então, sempre essas 3 perguntas que vão direcionar. Lembrando que a primeira, clara e objetiva, 10%, ou seja, se você tem 15 linhas, você vai trabalhar aí com uma tese de 2 a 3 linhas no máximo. Os argumentos, 80%, onde você vai gastar mais tempo, mais pontos. E a conclusão também, 2 a 3 linhas no máximo. Então, 3 parágrafos bonitinhos, bem divididinhos, para a sua prova ficar bem bonita, bem limpa, bem clara e bem fácil de ser lida. Porque você tem que pensar que você está escrevendo para alguém que vai ler. Você tem que facilitar a vida desse avaliador. Você tem que escrever de um modo simples, claro e objetivo para que ele leia e entenda o que você quer dizer. Então, vamos lá? A tese, o conceito principal. O que é a avaliação? Nós vimos aqui que a avaliação ela é um processo, né? Então, eu vou dizer que a avaliação é um processo. E aí, eu vou usar o meu repertório. Eu posso colocar que ele é um processo contínuo, posso colocar que ele é um processo formativo, eu posso colocar que ele é um processo cumulativo, eu posso utilizar a minha bagagem, o que eu quiser, mas eu não posso esquecer que ela é um processo. Eu não posso esquecer também que ela reorienta a prática pedagógica, né? Então, é um processo que reorienta a prática pedagógica. Reparem, prática pedagógica, eu já estou falando que é do professor, então eu não preciso escrever prática pedagógica do professor, né? Então eu escrevo prática pedagógica ou prática docente. E tem por objetivo a melhoria das aprendizagens. Então, a avaliação é um processo que reorienta a prática pedagógica, tendo em vista a melhoria das aprendizagens dos alunos, das crianças, enfim. É uma frase simples. Vocês viram que com esses 3 termos, eu só formo uma frase, igual você fazia lá no 4º ano, no 5º ano. Lembra do forme frases? A boneca tem vestido amarelo. Então, a tese ela é desse jeito, bem simples. A avaliação é um processo formativo que reorienta a prática pedagógica, tendo em vista a melhoria das aprendizagens dos alunos. Ponto. Simples, simples assim. Só isso. Então, eu digo que é de uma forma geral. E aí, eu vou para a parte mais importante, que é o recheio do meu bolo. Eu não falei que é uma receitinha de bolo? E aí, o que vai fazer diferença é o recheio, né? O que você vai pôr a mais aí nesse 80% de linhas que você tem. Como se avalia, né? O que você sabe sobre a avaliação? E aí você não pode esquecer que quando ele pergunta como se avalia, eu estou falando do papel do professor. Então, você tem que se colocar como
professor. Eu sempre sugiro aos meus alunos que comecem esse segundo parágrafo dizendo: cabe ao professor, e aí escolhe os bons verbos e vai fazendo os argumentos. Então, é dever do professor e continua. Compete ao professor e assim por diante. Então, sempre começar esse segundo parágrafo te colocando no chão da sala de aula, que é o seu papel, que é de professor. Se fosse supervisor, então eu fiz lá a prova para ser supervisora. Então, cabe ao supervisor. Se eu estou fazendo a prova para diretor, cabe ao diretor. Pode ser cabe, pode ser compete, pode ser o dever do professor, não interessa. Mas o que interessa é que você tem que se posicionar. Você tem que dizer ali que você sabe o seu papel, você sabe como faz. Então, esse segundo parágrafo, a minha dica para você é essa. Começa desse jeito. Cabe ao professor, e aí você vai escolher bons verbos, verbos que nós utilizamos aqui. Olha só, eu separei alguns para vocês: promover, participar, propiciar, oportunizar, assegurar, planejar, garantir, enfim, há uma infinidade de bons verbos que nos lembram a concepção sócio-interacionista. Reparem que os meus verbos estão todos terminadinhos em R, que é para a gente fugir do gerúndio, e o nosso texto não fica feio. Então, cabe ao professor promover. O que ele pode promover? E aí eu vou pensar nos meus argumentos, né? Então, de tudo que eu estudei sobre avaliação, eu vou fazer um rascunho lá de quais são os argumentos que eu sei. Eu separei aqui os tipos de avaliação. Eu posso fazer uma frase, então, citando os tipos de avaliação. Eu não preciso explicar cada uma delas, porque eu só tenho 15 linhas, então eu só cito, só para mostrar para ele que eu sei. Eu tenho que fazer um argumento sobre a observação, escuta das crianças e registro. Eu tenho que fazer um argumento sobre autoavaliação. Eu tenho que fazer um argumento sobre boas intervenções pedagógicas. Eu tenho que falar da importância de se respeitar os diferentes ritmos de aprendizagem. Eu tenho que fazer um argumento sobre os diferentes instrumentos avaliativos, que eu não avalio só com prova. Eu posso avaliar de outras maneiras, né? Não é só aquela prova bimestral. Então, esses são os argumentos. Como que eu faço para montar essa segunda parte da minha dissertativa, que são os argumentos? Eu escolho os verbos e aí eu começo em pequenas frases, colocando aqui os meus verbos, né? Então, planejar, boas intervenções pedagógicas, promover a autoavaliação, respeitar os diferentes ritmos de aprendizagem, sempre escolhendo os verbos terminados em R. E aí, por último, a conclusão é o último parágrafo, né? O terceiro parágrafo, curtinho também, 2 a 3 linhas no máximo, onde é o final, é a cereja do seu bolo. Não precisa argumentar mais nada. Aqui você só vai fechar. Professora, como que eu fecho? Eu fecho exatamente voltando lá para o conceito principal, retomando a minha tese. Então, eu vou escolher um elemento de conclusão, né? Então, portanto, assim, logo, eu gosto do assim, né? Então, esse é o meu escolhido. Eu uso um elemento de conclusão, assim, vírgula, e retomo a minha tese, que é a avaliação. Assim, a avaliação irá garantir a melhoria das aprendizagens. De quem? De um só? De alguns alunos? De todos os alunos. E aí eu tenho que pensar no meu público-alvo. Se é uma prova, uma questão que está falando de educação infantil, eu não vou falar aluno, hein? Educação infantil não tem aluno, não tem aula. Educação infantil, eu vou me referir a bebês e crianças. Então, melhoria das aprendizagens de todos os bebês e crianças. Agora, se eu estou falando de ensino fundamental, eu posso falar alunos, mas eu também posso falar meninos e meninas. Também fica bonito.
flexionar essa questão do gênero, né? Então, de todos os meninos e meninas, de todos os alunos e alunas, de todos educandos e educandas. Se eu estou falando da EJA, eu posso falar homens e mulheres, jovens e adultos, então eu sempre tenho que pensar no meu público-alvo, lembrando dessa dica importante que eu só não posso chamar de aluno a educação infantil, onde eu vou me referir a eles sempre como bebês e crianças. E por último, a dica que eu dou na minha cerejinha do bolo é citar a cidade onde você está fazendo a prova. Então, se a prova é de Mogi, a minha conclusão vai ficar assim. Assim, vírgula. A avaliação, retomei a minha tese, irá garantir a melhoria das aprendizagens de todos os meninos e meninas da cidade de Mogi das Cruzes. Bacana, né? Eu acho que é uma dica super legal que vai enriquecer a sua dissertativa e deixar ela bem bonita. Esses 3 parágrafos, né, eles divididos dessa forma, o que é, como e porquê, vai deixar o seu texto bem organizado. Então, você não vai correr o risco de querer argumentar lá no primeiro parágrafo, porque você sabe que lá é só responder a pergunta o que é. É claro que aqui eu estou usando o tema avaliação, mas você pode repetir isso com EJA, com alfabetização, com matemática, com leitura e praticar, gente. Vai praticando e deixando a sua prova, a questão já feitinha, porque quando chegar, você já treinou todas. Ah, essa eu já sei quais são os argumentos. A questão é você estudar e ter os argumentos. E aí, para fechar, eu deixei um exemplo de uma feita aqui para vocês. Então, vejam só. A primeira, né, parte, que é a tese, o primeiro parágrafo. A avaliação é um processo contínuo e formativo que reorienta a prática docente para a melhoria das aprendizagens dos alunos. Essa foi minha tese. Argumentos. Comecei como cabe ao professor. E aí, eu fui grifando para vocês em vermelhinho os verbos, tá vendo só? Cabe ao professor planejar boas intervenções pedagógicas e respeitar os diferentes ritmos de aprendizagem. Ponto. Na mesma linha, eu não preciso dizer de novo o que cabe ao professor, porque eu estou falando ainda do professor, eu estou continuando o parágrafo. Então, eu já começo com um verbo terminado em R, não esquece. Utilizar a avaliação diagnóstica, formativa e somativa, de acordo com as necessidades. Ponto, na mesma linha, promover a autoavaliação para que o aluno seja protagonista do seu processo de aprendizagem. Próxima, assegurar a observação e escuta atenta, crítica e criativa. Realizar bons registros que considerem o percurso e experiências adquiridas pelos alunos. Oportunizar diferentes instrumentos avaliativos, vírgula, tais como, eu sempre tenho que ter uma dissertativa onde eu vou citar. Então, se fosse sobre a alfabetização, eu ia colocar atividades de alfabetização, tais como parlendas, listas, receitas. Eu sempre tenho que citar, eu sempre tenho que mostrar que eu sou professor, que eu sei como faz. Então, tais como maquetes, seminários, gravações de voz, portfólios, vírgula, entre outros. E aí, a conclusão. Assim, elemento de conclusão, sempre depois do elemento de conclusão, vem a vírgula. A avaliação mediadora, ou seja, eu retomei a minha tese, que era a avaliação, e acrescentei uma palavra que vai me render pontos, que é a avaliação mediadora. Eu também poderia usar holística, eu também poderia usar dialogante. A avaliação mediadora e holística poderia ser. Irá garantir a melhoria das aprendizagens de todos os meninos e meninas, o meu público-alvo. Eu estou pensando aqui numa questão de ensino fundamental da cidade de Mogi das Cruzes. Vamos ler novamente o texto agora inteiro?
A avaliação é um processo contínuo e formativo que reorienta a prática docente para a melhoria das aprendizagens dos alunos. Cabe ao professor planejar boas intervenções pedagógicas e respeitar os diferentes ritmos de aprendizagem. Utilizar a avaliação diagnóstica, formativa e somativa de acordo com as necessidades. Promover a autoavaliação para que o aluno seja o protagonista do seu processo de aprendizagem. Assegurar a observação e escuta atenta, criativa e crítica. Realizar bons registros que considerem o percurso e experiências adquiridas pelos alunos. Oportunizar diferentes instrumentos avaliativos, tais como debates, maquetes, seminários, gravações de voz, vírgula, portfólios, entre outros. Assim, a avaliação mediadora irá garantir a melhoria das aprendizagens de todos os meninos e meninas da cidade de Mogi das Cruzes. Ficou boa, né? É assim que se faz uma boa prova discursiva, gente. Tese, argumento, conclusão. Pega essas dicas, muda o tema, faz com outros temas, estudem, aproveitem o tempo. A gente não pode ficar esperando as coisas acontecerem. Tá aí, material bom, de qualidade para vocês. Pode baixar, pode estudar. Sigam o nosso canal, o nosso perfil do Insta, compartilhe o nosso canal, se inscreve, indica para aquele seu amigo que também está estudando, compartilha com a sua rede aí de colegas, de professores, para ajudar a gente a crescer e a desenvolver mais conteúdos para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, muito obrigada e até a próxima. E lembrando, aqui foi apenas um resumão. Se você quiser adquirir o nosso curso completo EAD, ele está disponível na nossa plataforma, que vai ter aqui o link para vocês na descrição. Lá na nossa plataforma, a gente tem o curso completo para Mogi, com todos os autores, todas as publicações, todas as leis comigo, onde eu ainda trabalho questões comentadas de concursos anteriores, dou dicas como essa, valiosíssimas para suas provas e ainda tem um canal de suporte de dúvidas direto comigo. Às vezes as pessoas ficam meio assim, eu não quero fazer curso EAD porque não tem contato com o professor. Lá não. Você não entendeu? Você manda a sua dúvida e eu mesma respondo para vocês. Então, lá você adquire o curso completo, o preço está bem bacana, vale super a pena, ajuda a gente a divulgar. Muito obrigada, um beijo e até a próxima.